Olá, engreneiros! Engreneiros de plantão, mais uma vez estamos aqui presente para mais um único, peculiar, especial EngrenaCast. Muito prazer, sou Rony Demontier, empresário, empreendedor e eu resolvo o problema na área comercial. Se não tiver problema, nem me chama que eu não entro, eu gosto de resolver o BO. E hoje nós estamos começando um episódio, vou dizer que ele é mais do que especial. Nós vamos conversar com um cara que ele é pai, empresário, já foi militar, visionário e ele te ajuda a achar aquilo que ainda você não encontrou. Alexandre, muito obrigado pela disponibilidade de vir. Se apresente um pouco pra gente e vamos começar aí esse bate-papo que vai ser incrível. Obrigado Rony, bom dia a todos, né? É uma satisfação estar aqui. Confesso que já tem algum tempo que eu estava namorando essa ideia. Então é isso, eu gostei muito da sua apresentação, né? A maneira como você me apresentou como pai. Eu brinco que dentro dos meus propósitos de vida eu me encontrei muito nessa profissão, vamos dizer assim. Sim. Mas é isso, cara. Eu tenho 40 anos, sou natural aqui de BH, resido em Montes Claros. Fui oficial do Exército durante 10 anos da minha vida, um período muito legal, me ensinou muita coisa. Sim. E hoje eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. Essa é a minha ideia, é fazer aquilo que funcionou para mim e para uma série de pessoas já dentro dos meus treinamentos e mentorias, fazer funcionar para cada vez mais pessoas. Entendi. Alexandre, com tantas habilidades que foram desenvolvidas ao longo do tempo, a tua experiência em segmentos e momentos diferentes, quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, para você ensinar, eu acredito duas situações. Ou você vivenciou algo traumático que fez virar alguma chave, ou então você encara isso como um propósito de vida. Porém, antes de nós entrarmos numa parte profissional, assim, que de fato você resolve os problemas, conta pra gente um pouco o que te motivou mesmo, um pouco da sua infância ou adolescência que despertou esse insight, precisa de ajudar pessoas. Ah, legal, Rony, obrigado pela pergunta. Na verdade, assim, eu comecei a trabalhar com gestão de pessoas enquanto ainda era militar, né? Uhum. E eu comecei a perceber, ainda sem a parte, vamos falar, sem a base científica, que é hoje o que sustenta tudo aquilo que eu faço, né? Sem um viés filosófico, que é outra vertente que eu gosto muito de trabalhar, eu comecei a perceber ainda nas Forças Armadas que conseguia alcançar os melhores resultados não era a pessoa que tinha melhor preparo físico, Sim. não era a pessoa que decidia que ia fazer, a pessoa que tinha um motivo muito forte, que tinha uma razão, uma circunstância. Então, assim, eu lidava com situações, né, dentro da atividade militar, você faz alguns exercícios físicos muito desgastantes, enfim, a atividade tem essas peculiaridades. E eu comecei a perceber, assim, vamos dizer que se a gente fosse apostar, olhando, falar, aquele ali vai dar certo. E Sim. não necessariamente era assim. Não era o melhor preparo físico que chegava mais longe, numa marcha, por exemplo. Era aquela pessoa que estava mentalmente mais preparada, mais focada. Ou aquela pessoa que não tinha, por qualquer motivo, a possibilidade de não conseguir concluir aquela tarefa, aquele exercício. Então eu comecei a perceber, ainda de uma forma muito, como é que eu digo, muito amadora da minha parte, porque eu só enxergava isso, mas não Sim. colocava o holofote em cima dessa situação. Uhum. E aí, com o passar do tempo, né, eu sou graduado em administração, estou iniciando a minha quarta pós-graduação em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. E aí eu comecei a perceber, entender que o cérebro, né, que a maneira como a gente pensa, como a gente lida com tudo isso que acontece, com a vida de uma maneira geral, é que dita as regras do jogo. Né? A maneira como você encara os problemas, as situações, claro, os problemas não vão deixar de acontecer e eu não vou minimizar os problemas. Isso aí é um fator externo, mas internamente eu posso lidar de uma maneira diferente. Seja com atividade física, seja com novo idioma, seja no relacionamento, seja no emprego, qualquer situação da vida. Como pai, então foi aí que eu comecei a perceber, porra, esse negócio faz muito sentido, né? Se a gente conseguir dar às pessoas um direcionamento, porque aí vem o outro viés, né? Uhum. As pessoas querem muita coisa, mas elas estão completamente perdidas. É interessante Sim. que as pessoas me procuram cheia de sonhos, cheia de projetos, derrubam um tanto de informação em cima da minha mesa durante uma mentoria ou durante um processo, numa palestra, num treinamento, e aí eu falo assim, tá, e aí, por onde a gente vai começar? Eu não tenho a mínima ideia. Então as pessoas, elas têm muito desejo, muita ansiedade, muita coisa dentro delas, mas elas não sabem para onde ir, não sabem o caminho que devem seguir para poder chegar, né, para alcançar o resultado ou mudar o patamar que estão hoje, é basicamente isso. Gente, ó, o Alexandre tá aqui, tem 2 minutinhos, já liberou a primeira benção. Olha só, não é somente querer, não é somente ter um tanto de sonho. Existem estratégias, caminhos para isso. E é claro que nós vamos explorar isso aqui o máximo. Agora, Alexandre, me diz uma coisa. Essa é uma pergunta até um pouco pessoal, assim, que é fantástico isso. Qual a habilidade que você teve que desenvolver
que você não tinha para ajudar as pessoas? Rony, é o seguinte, se eu parar para poder avaliar, né, a gente conversava antes e eu era uma pessoa que eu simplesmente, eu imagino assim, ó, vou fazer uma comparação. Uhum. É como se eu estivesse vivendo a vida muito satisfeito, muito feliz, mas sem colocar atenção nas coisas. Eu tava meio que à deriva, né? Sim. Meio que entrar num barco ao sabor dos ventos. Então, se o vento batia para cá, eu ia, se ele batia para lá, eu ia. E eu comecei a perceber, até estudando muito, que as pessoas que alcançavam resultados, elas não estavam à deriva, né? Elas entravam nesse barco e elas direcionavam. E quando não tinha vento, ela remava. Ela baixava, e quando o vento era contrário, ela baixava a vela e remava. Ou seja, eu comecei a entender, né, que era necessário mudar o meu comportamento, né? Sim. Enxergar as coisas de uma maneira diferente. E aí teve um dia fantástico, né? Lendo, eu gosto muito de ler, de estudar, de adquirir conhecimento. Eu acho que é o único caminho da gente se transformar. Para mim não existe outro. Concordo plenamente. E aí eu fui ler o estoicismo, né? Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio, imperador romano, e uma frase fez todo sentido para mim, que era memento mori. Na verdade, aquela frase, aquela expressão em si não chamou minha atenção, mas quando fui entender o que ela significava, que era o lembre-se da morte. Nossa, mas que troço fúnebre, né? Macabro, isso. Bem assim, forte isso aí. Eu sou do tempo assim, né? Por exemplo, meu pai não faz seguro de vida porque ele acha que atrai a morte, né? Meu avô era assim, então, vou ter um seguro de vida, isso não faz nenhum sentido. Então, não entendia muito bem o conceito daquele produto, vamos falar assim. Sim. E aí, quando eu li aquele Lembre-se da Morte, eu fui entender aquele conceito. O Lembre-se da Morte é basicamente se você lembrar que isso aqui é passageiro, né? Para qualquer pessoa. Ainda não existe, apesar de já ter um palestrante, ele é sul-americano, não me recordo se ele é chileno, enfim, que ele escreveu um livro que já nasceram os imortais. Mas na verdade que não é no sentido de que as pessoas nunca morrerão, não é isso, né? Que não vai haver a passagem. Mas é que hoje a gente tem tanta tecnologia, tanta informação, tanto conhecimento, de que a gente não pode definir uma expectativa de vida para uma pessoa que paga esse preço. Então, voltando, quando eu li lá o Lembre-se da Morte, é dizer o seguinte, que a gente precisa viver todos os dias como se eles fossem os últimos, porque a gente não define de fato se isso não vai acontecer. Então a gente vê muito treinamento, né, e muita palestra, e muitas pessoas falam assim, se você fosse morrer hoje, né, perguntar para a audiência, né, se você fosse morrer hoje, o que é que você faria? E as pessoas começam a escrever uma lista de coisas que elas saíram correndo. Eu pedi desculpa pro meu pai, para minha mãe, restabelecer tal relacionamento, fazer tal coisa, isso e aquilo. Agora, quem disse que a gente não vai morrer? Sim. Né? Claro que longe disso, né? Tá nas mãos de Deus essa decisão. Mas, cara, quando eu pensei isso, eu falei, porra, isso faz todo sentido pra mim, porque, porra, eu não defino, eu não mando nas coisas. Então, eu tento viver integralmente todos os dias. Eu tento viver o máximo que eu posso. Então, aquilo que eu amo fazer, eu tento fazer todos os dias e nem sempre dá certo, da maneira que eu quero, na quantidade que eu quero. Mas eu faço, cara. E quer dizer que não inclui trabalhar, que não quer dizer nada disso. Quer dizer o seguinte, que tudo aquilo que precisa ser feito eu faço, não há dúvida, porque eu tenho que pagar o preço, mas eu também faço aquilo que eu gosto de fazer, né? Aqui vamos falar a recompensa do meu trabalho. Então, eu até 5 anos atrás, eu tinha minha rotina de trabalho tomada de 6 da manhã às 11 da noite. Isso é comum para muita gente. Só que eu comecei a perceber, e aí veio uma outra virada de chave, uma tarefa de escola do meu filho mais velho, eu tenho 3, né? O Alexandre, o Pedro e o João. E o Alexandre fez uma tarefa da escola que tinha 2 páginas para escrever sobre o papai e sobre a mamãe. Minto. Eu lembro como se fosse hoje. Do lado esquerdo era a mamãe, a apostila do lado direito era o papai. E tinha um texto maravilhoso sobre a mamãe. E o papai tinha lá bravo. Eita, cara. E, cara, isso mexeu muito comigo, porque assim, eu me realizo muito, né? Eu disse isso mais uma vez. Tapa de luva, né, Alexandre? Assim, com muita força, né? Eu não sabia que doía tanto. Na verdade, eu não sabia que um tapa de luva doía tanto. Falei, bravo, e aí eu quis contrapor aquilo ali, não com ele, obviamente, né? Mas eu comecei a entender que, de fato, a única coisa que ele tinha de mim era isso, era o pai que tinha tempo para educar, porque eu tava de 6 da manhã, eu saía de casa, voltava 11 horas da noite, né? Dando aula, né? Eu cheguei a ter 13 turmas de curso superior, em cursos diferentes, fora os empreendimentos que eu tenho, e aquilo não fez mais sentido. Então eu criei um processo a partir dali para eu poder me desvincular daquelas horas, parei de trocar tempo por dinheiro. Né? Então eu comecei eu criei o meu projeto pessoal e usei muitas das ferramentas que eu aplico, né, em mim. Eu precisava saber se aquilo funcionava. Peraí, então eu preciso estar mais com meus filhos, né? Desde o Exército, eu dei baixa das Forças Armadas em 2010. Até 2021 eu não fazia mais atividade física, eu estava de férias. De férias. Atividade física, tanto tempo. Atividade física, restrição de sono e frio e fome. Não que a gente pare, né? Não é que isso é recorrente, mas em algumas atividades é inerente à função
função, né? A atividade militar. Então eu voltei a fazer atividade física com o propósito de estar mais com meus filhos. Certo. Mas eu precisava encaixar aquelas 13, o faturamento de 13 turmas de curso superior na minha vida. Então eu me qualifiquei mais, eu estudei mais, eu tornei a minha hora mais cara, né, para poder ter o meu tempo livre. Então hoje, cara, às 17h30 eu encerro meu expediente todos os dias. Eu tenho muita satisfação de dizer isso, porque eu não sou vagabundo, não. Eu trabalho muito, com muita intensidade, mas eu produzo muito, né? Então eu jogo fora algumas desculpas, eu jogo fora a procrastinação para poder produzir naquele tempo, porque a partir das 17h30 o tempo é da minha família. Sim. E um tempo de qualidade, Rony. E eu falo que isso faz todo sentido. Eu ainda sou o pai bravo. Eu continuo sendo educador, eu acho que os valores têm que ser, para eles se solidificarem, eles têm que ser massificados nas crianças, claro que, né, de acordo com a idade. Então eu continuo sendo exigente, eu quero que sejam boas pessoas, que sejam pessoas, né, que façam diferença no mundo. Eu brinco, né, você imagina, alguém inventou a internet, alguém inventou o avião, outro inventou a energia elétrica, e tudo isso que a gente está vivendo aqui, e eu só vim no mundo para consumir oxigênio, eu seria um cretino, né? Então eu falo isso com os meninos, não com essas palavras, mas filho, a gente pode fazer diferença. Então, sim. Essa virada de chave, né? Esse ajuste de mentalidade, de comportamentos para poder ter melhores resultados, para poder ter tempo de qualidade com a minha família. Então hoje eu me considero, com 40 anos, uma pessoa de sucesso. Quero buscar ainda mais, né? Eu não vou parar nunca, não quero parar nunca. Mas buscando cada vez coisas mais diferentes, né? Lugares que eu ainda não cheguei, coisas que eu ainda não fiz, experiências que eu não vivi, e isso sempre passando pelo propósito, né, do protocolo vida, que você vai puxar aí o gancho, Sim. que é de transformar a vida das pessoas. Porque, cara, a minha maior satisfação. É muito prazeroso estar aqui, né, nesse lugar de, poder o pessoal falar, às vezes meu pai me liga, onde é que você tá? 5h30 da tarde, eu tô indo pro jiu-jitsu com os meninos, hoje é jiu-jitsu, amanhã é futebol, e depois você vai, pai, porque na cabeça do meu pai, e é um cara maravilhoso que me trouxe até aqui, né? Toda a essência que eu tenho, toda a base que eu tenho, eu honro muito a história que meu pai e minha mãe me entregaram. Sim. Mas ele aprendeu o trabalho braçal, dar valor ao trabalho braçal, que tem muito valor, né? Que tem muito valor e não é a questão isso, é essa. Mas ele não existia isso que a gente está vivendo, né? Não existia o trabalho intelectual com tanto valor, com tanta necessidade. Então eu trabalho muito duro. Muito duro, mas num formato diferente. Então até ele se acostumar com essa ideia foi muito complicado, porque eu via que ele tinha, mas só dá aula isso aí, mas paga conta, né? Esse tanto de aula, aí chegava na minha casa no final de semana, eu corrigindo prova, montando aula, enfim. Papai também tem essa mesma mentalidade. E é legal, Alexandre, escutar você falar muito sobre consistência, disciplina, método. Isso me faz te fazer uma pergunta assim, com essa convicção que você fala de processo, essa tomada de decisão, essa disciplina que você adquiriu através do evento, com a frase bravo, uma palavra, né? Bravo mudou muita coisa. Hoje essa consistência que você tem, você acha que grande parte é relacionado à infância cultural que você teve dentro da tua casa, no exército ou com seus estudos? Rony, com tudo, na verdade, né? Com tudo, porque o pessoal brinca assim, nossa, você foi no exército, é por isso que você é bravo assim. Não, meu pai era muito pior do que o exército, ou muito melhor do que o exército, vamos dizer assim, né? Meu pai sempre foi um cara muito exigente, ele dizia pra mim o seguinte, quando eu falo meu pai, eu tô dizendo meus pais, meu pai e minha mãe, né? Sim. Que a única coisa que ele poderia me entregar de fato, que eu honrasse, era meu nome. Sim. Então cuida dele pro resto da sua vida, não deixa ninguém macular o seu nome, né? E não macule você, antes de tudo, né? Não manche o seu nome. Então a formação que eu recebi dentro de casa, ela foi espetacular. Considero meus pais são meus verdadeiros heróis. O nome deles? Meu pai é Alexandre Saqueto, lá em casa somos 3, né? Alexandre Saqueto pai, eu, filho e meu filho, Alexandre Saqueto Neto. E minha mãe, Soraya. Então foram pessoas muito perseverantes, né? Nós nunca passamos por necessidade, isso não, graças a Deus, porque meu pai arranca leite, né? Assim, meu pai na rua e minha mãe em casa, e depois meus dois na rua, mas arrancava minhoca de asfalto para poder fazer as coisas acontecer. Então não passamos nenhum tipo de necessidade, mas sempre foi tudo muito duro, né? Muito trabalhado. Então me ensinaram o valor do trabalho, da disciplina, me ensinaram o valor de ser uma pessoa honrada, de ser uma pessoa honesta, idônea, beleza. Quando eu entrei para as Forças Armadas, foi uma adaptação muito simples, porque eu já estava acostumado a levantar e arrumar a minha cama, deixar as minhas coisas, fazer as minhas atividades escolares junto com o trabalho. Eu comecei a trabalhar com 11 anos, né? Meu pai é comerciante, então com 11 anos eu tinha um expediente já na empresa e uma remuneração, o que era maravilhoso também. O resultado pelo trabalho é um negócio que a gente, como eu disse, né, às vezes não sabia mensurar o tanto que era legal. E aí, quando eu entrei para o exército, também a adaptação foi fácil. A parte física nem tanto. Sempre gostei de esporte e tal, mas é uma atividade física totalmente diferente. Então acostumar com diretriz, com regra, com acordar cedo, isso para mim foi muito tranquilo. E o exército lapidou muito isso, né? Porque aí você tava de frente de eu com 19 anos com
150 novos militares e passar para eles a ideia, a gente tinha que formar uma unidade, né? A sua unidade, o seu pelotão, a minha fração, então trabalhar esses conceitos. E eu não tinha técnica, eu não tinha ferramenta, eu tinha conhecimento da área militar, era graduando em administração na época, quando eu me formei oficial, ainda graduando, não estava nem graduado, então tudo isso veio fazendo uma composição muito legal. Sim. E aí, cara, eu percebi que tudo isso era maravilhoso, mas faltava alguma coisa. E aí eu fui atrás de conhecimento. Então fui fazer formação em várias áreas do conhecimento, né? Fiz a minha primeira pós-graduação em gestão de pessoas, depois fiz em educação especial e inclusiva, finalizando agora em neurociência e comportamento, e já iniciei uma especialização em comportamento humano. Porque aí, cara, de novo, volta àquela ideia que eu te falei, sem mimimi, não é minha pegada, sabe, Rony? Porque o mundo, porque o sol, porque a terra, pra mim foda-se tudo isso, né? O meu motivo, cara, pra poder levantar todos os dias são meus filhos, a minha família, são meus pais, é honrar minha história e deixar um legado interessante. Então, muita gente fala assim, porque hoje eu cheguei, aí o patrão ou a esposa, ou não sei o que lá, brigou comigo, tá, e aí? Tem um copo de água de veneno, você toma de veneno, porque qual é a lógica? Qual é a lógica? Não faz sentido, sabe? As pessoas são... E isso é uma idiotice no meu ponto de vista. Sim. E se você falar algumas coisas, né, elas acabam... E eu sou muito incisivo nas minhas ideias. Uma vez, uma diretora da faculdade chegou, olha, o professor Alexandre Saqueto, que mais fala palavrão na faculdade. Eu falei, nem sabia que tinha esse ranking, eu brinquei com ela. Mas não é porque eu me orgulho de falar palavrão, não é isso, mas na verdade é porque eu acho que algumas ideias a gente tem que firmar ela na cabeça das pessoas. Sim. Quando você dá uma patada muito forte, ela acaba inserindo de uma maneira diferente. Então, eu comecei a buscar muito, Rony, buscar muito, Sim. Eu leio muito, né? Estudo muito, me qualifico muito nessa área para entender o funcionamento do ser humano, principalmente do cérebro humano. Isso é muito legal. E do nosso corpo, porque é aí que é o caminho, né? Na minha concepção, e eu tenho visto, né? Através dessas mentorias, os treinamentos que eu ministro, né? As aulas, eu tento ser dentro das células que eu estou um transformador de pessoas, plantar sementes, né? E planto da minha maneira, sem mimimi, sem, vamos falar assim, sangue no olho, vamos fazer, porque hoje eu acordei muito triste, então faz, eu acordei muito feliz, faz também. Faz também. Né? Porque o mundo não vai esperar. E uma coisa muito louca, Rony, é que as pessoas falam assim, não, mas me procura a cada 10, não, agora eu tô disposto, Alexandre, eu te procurei porque eu vi uma palestra sua e foi muito legal o que você falou, então eu tô disposto a recuperar o tempo perdido. Eu falei, olha, então você pode levantar e ir embora. Porque cronologicamente isso é impossível. Sim. 24 horas hoje, né, perdidas não serão repostas amanhã. Fato. Isso é um clichê. Tudo é clichê, na verdade. O que é clichê? É o que já tá batido, o que é comum, mas é verdade. Pegue as coisas simples da vida, né, que os clichês por aí, e coloque esse negócio em prática. Puta que pariu, sua vida muda. Sim. O seu resultado muda. Sim. Os ditados populares são espetaculares e maravilhosos. Aquela sabedoria, se você pega e leva aquilo a cabo, as coisas funcionam. Só que tem que pagar o preço. Pagar o preço. Sem ele não tem jeito. Alexandre, e vamos fazer aquele momento assim na lata. Por você trabalhar com desenvolvimento de pessoas, consultorias, acredite, já, né, centenas, dezenas de pessoas. Liste 3 das maiores crenças limitantes ou dificuldades que você está enxergando nas pessoas em ir para um próximo nível. Se fosse para você listar 3 assim, 1, 2, 3, essa dificuldade, essa e essa. Tá, eu vou só fazer uma contextualização e vou fazer essa lista aí para você. O protocolo Vida foi um método que eu criei, Rony, para poder justamente apresentar para as pessoas as ferramentas que destroem as desculpas delas. Porque assim, a professora Lúcia Helena Galvão, que é espetacular da Nova Acrópole, né, professora de filosofia, ela fala um negócio espetacular em um curso que ela ministra, que ela diz o seguinte, que as nossas desculpas são muito astutas, né? Porque elas vão dormir mais cedo, elas dormem muito bem e elas acordam amanhã antes de nós, prontas para nos vencer. Isso é espetacular. Porque, na verdade, né, quando você acha que venceu, e você tem que estar todos os dias pronto para poder vencer essas desculpas, né? E o problema das desculpas, elas são tão poderosas que ela não fala assim, mentalmente, o seu exercício não é não vou fazer, tô cagando e andando, não vou fazer isso, não. Mentalmente ela diz o seguinte, não, hoje você trabalhou demais, hoje o dia foi muito corrido, não faz agora não, você tá muito cansado. Aí você fala, é mesmo, e aceita aquela desculpa, pronto, aí você não foi pra academia, você não leu, você não se qualificou, você não buscou um novo idioma, você não entregou currículo, você não melhorou seu currículo, enfim, você não fez nada. Então, o que é que eu acho que são as principais mazelas das pessoas, né, hoje em dia? É porque as pessoas têm um conhecimento muito raso, de uma maneira geral, e principalmente sobre o seu funcionamento, sobre como elas funcionam. Por exemplo, música. Música, pra mim, cara, é energia.
Música pra mim é o seguinte, é remédio, né? Então, se eu sei que música pra mim é remédio, tem músicas que me deixam energizados, feliz, que me deixam pra cima, eu ouço essas músicas todos os dias. Eu não vou ligar a televisão e ouvir notícia de tudo de ruim que tá acontecendo no planeta, claro, não vou me alienar, nunca, jamais, em tempo algum, não é essa a ideia. Mas eu não vou tomar doses cavalares de veneno pra poder me energizar, não faz sentido. Não faz sentido. Né? Então, as pessoas, elas têm pouco conhecimento, de uma maneira geral, e sobre a sua essência, sobre o seu funcionamento. Quer ver outra coisa interessante? Muita gente me procura insatisfeito com o corpo. Ah, eu queria melhorar, eu queria ter um corpo mais legal, ter mais estar mais disposto para as coisas do dia a dia. Eu não entendo nada de medicina, não entendo nada de nutrição e não entendo nada de atividade física. A atividade em si, mas eu entendo que a atividade física é essencial para a sua vida, para o seu organismo. Se você não fizer, não vai dar certo. Exatamente. Então, assim, você tem que pagar o preço, tem que fazer, certo? Então as pessoas estão insatisfeitas, mas elas não sabem do funcionamento do seu organismo. Elas não sabem, por exemplo, que o sono dela começa quando ela acorda. Ela não conhece como funciona o seu ciclo, aliás, o seu não, como funciona o ciclo circadiano, que ele é acionado através da exposição à luz do sol. A luz do sol, a luz branca não serve, então a exposição de pelo menos 10, 15 minutos quando você acorda. Ali o seu relógio começa a funcionar. É assim que você disse pro seu cérebro, olha, eu acordei, comece a funcionar. Só que as pessoas, elas acordam e vão direto pra tela do celular, ou mantêm aquela casa uma penumbra e não entende por que o dia tá desajustado. Dormiu muito tarde, acordou, enfim. E esse detalhe deve fazer toda a diferença, né? Isso pra mim é uma informação nova, assim, muito interessante saber disso. Faz toda a diferença. Por quê? Porque você imagina, o dia que você não dormiu bem, você acha que você produz igual? Não. O seu nível de atenção é igual? Não é. De irritabilidade também não. Então, como que você quer ter uma vida organizada se você não organiza o básico que é o seu sono, a sua alimentação e atividade física? Não vai acontecer, cara. Então, assim, as pessoas não têm conhecimento. E o conhecimento, ele é libertador ou aprisionador. Ele te liberta a partir do momento que você sabe o que pode fazer e faz e começa a ter resultados. Mas aí suas desculpas somem. Então, se eu já sei e não faço, então... cagada minha. Sim. Para de desculpa, para de mimimi. Então, primeira coisa, falta de conhecimento. Segunda coisa, as pessoas não querem pagar o preço. Eu brinco que a gente pergunta, quem quer ver Deus? Eu quero. Quem quer morrer? Ninguém. Né? Então, as pessoas querem mudança, mas pouquíssimas pessoas querem mudar. A cada treinamento que eu ministrava, né, a cada palestra, eu tinha um hábito de sortear um livro. Sim. E dentro desse livro, Rony, eu colocava lá nas páginas finais, eu colocava assim, ó, se você chegou até aqui, até a data tal, e era coerente com a data do treinamento ou da palestra, você tem uma mentoria comigo, que hoje eu cobro, sei lá, R$3.000, você tem uma mentoria comigo totalmente gratuita, mas tem que chegar aqui até essa data. Faz contato comigo, tá aqui meu WhatsApp. Rony, eu acho que eu já entreguei mais de uns 200 livros. Quantos você acha que as pessoas me procuraram dentro daquele prazo? 3. Zero. Sabe por quê? As pessoas... E aí eu ficava pensando assim, né? Tinha aquela meia culpa. Pô, será que minha palestra é uma bosta? E o pessoal tá refutando isso, né? E não era, cara. Eu pegava a avaliação, muito bom, muito legal, volta, faz mais vezes. E quando eu voltava, eu encontro as pessoas na rua, elas me dão um feedback positivo, que gostaram muito daquele momento, que viveram, que foi muito legal, que tudo isso. Mas não leram o livro. Porque ela sai dali muito energizada, mas às vezes ela não tinha o caminho, ela não tinha as ferramentas. Então, número 1, falta de conhecimento. Número 2, as pessoas fazerem de fato, né? Partir da ideia e ir para ação. Então o protocolo vida é justamente isso, né? É um método que eu criei para ajudar as pessoas a, em 30 dias, desengavetarem os seus projetos. Eu brinco que o protocolo vida, ele é para quem tá parado, ele é uma mola propulsora, ele é o primeiro passo, ele é o caminho que ajuda nesse processo e dá as ferramentas adequadas, e para quem tá andando, ele é um acelerador e um garantidor, porque eu entrego ferramentas verdadeiramente confiáveis, testadas com base científica, né, com viés filosófico muito grande também. E a terceira é as pessoas pararem de olhar para fora e terceirizar a responsabilidade. Se você tem conhecimento, se você coloca as coisas para poder andar, e você entende que a responsabilidade é sua e o mundo tá cagando e andando para você, e essa é a verdade, tem que fazer. Então, essencialmente, quando você consegue colocar isso na sua cabeça, e eu coloquei, cara, com muita facilidade, porque eu começava a enxergar o seguinte, tá bom, hoje se eu não trabalhar, eu vou impactar quem no mundo? Vai dar merda pra quem? Se eu não fizer isso, se eu não for pra academia hoje, tem uma pessoa que fala assim, eu detesto fazer academia com personal, porque ele fica conferindo o que eu tô fazendo, porque o corpo dele é que vai ficar legal, né? Porque a saúde é dele, né? Porra, que idiotice, bicho, né? Tem um cara espetacular na internet que chama Guto Galamba, que ele dá umas pancadas muito fortes nas pessoas, sabe? E é isso, eu enganei o personal. Moço, o personal tá lá, ele tá recebendo pra estar ali. Se você quiser não fazer nada, não faça.
mas não é ele que você está prejudicando. Sim. Então, cada vez que você não se qualifica, cada vez que você não se põe a realizar os seus sonhos, tirar os seus projetos do papel, você está prejudicando a sua vida e das pessoas que estão à sua volta. Fato. Sensacional. Ô, gente, foi tanta bem esse corte já liberado aqui, porque o que vai dar de corte aqui, que eu vou levar para minha vida, eu vou ver, porque é muito importante, Alexandre. Nós que trabalhamos com pessoas com desenvolvimento, obrigado pelas informações, isso para mim se torna uma reciclagem. E o ciclo, além dele ser muito forte, ele é muito viciante. Todo dia você tem que se policiar, senão quando você assusta, você já tá num ciclo, num pensamento, numa atitude. E aqui, obrigado por esse chacoalhão, porque querendo ou não, se nós não fizermos, ninguém vai fazer. Ninguém. Agora, o nome Protocolo Vida, aí eu vou te fazer uma pergunta. O que aconteceu na sua vida, aquele momento X, ou aquela situação que você falou assim, opa, agora eu vou ter que aplicar, ensinar as pessoas algo que aconteceu na minha vida. Mas conte pra gente o momento da virada de chave. Virou a chave assim, foram 2 momentos, né? Igual eu te falei. O primeiro foi quando meu filho mais velho fez essa tarefa e colocou lá que o pai era bravo. Sim. E eu percebi o seguinte, que eu tinha uma situação financeira bem confortável, tranquilo, tá? As coisas estavam acontecendo, mas eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo. E esse recurso para mim sempre foi muito precioso. Eu nunca tive a carteira assinada. Eu sempre trabalhei entregando serviço. Então eu sou comerciante, eu sou empresário, sou empreendedor. Eu tenho hoje empresas em algumas áreas diferentes. E sou funcionário da faculdade. Lá eu tenho minha carteira assinada. Mas eu nunca tive, por quê? Porque eu sempre quis mandar no meu tempo. Isso para mim sempre foi muito precioso. Só que eu não mandava. Porque eu precisava ficar refém de tudo isso, se eu não desse aula, eu não recebia. Se eu não fizesse isso, eu não recebia. Porra, esse negócio parou de fazer sentido. Então essa tarefa... E o meu menino do meio, o Pedro, ele tem uma condição, ele é muito saudável, esperto, inteligente, muito bagunceiro, graças a Deus. São praticantes de esporte, mas a gente descobriu, um dia, eu tava aqui em BH, com meus pais no Natal, a gente reveza, Montes Claros, Belo Horizonte, e aí... Sim. E meu pai falou assim, acho que o Pedro passou mal à noite, ele sentiu alguma coisa, dormindo com meu pai, falei, nunca tinha acontecido nada. Aí meu primo levantou no outro dia de manhã e falou, Pedro, pode dormir lá em casa? Pode, dormiu na casa do meu primo, os meninos chamam de Pedro, pode dormir lá em casa? Pode. Aí meu primo falou assim, acho que Pedro, eu vi ele, alguma coisa aconteceu com ele à noite, ele sonha muito e tal. A gente ainda não sabia, mas ele tinha convulsão febril. E cara, isso mexeu muito com a maneira, como eu passei a encarar as coisas. Porque eu comecei a pensar, peraí, como é que essa condição é um quadro muito feio, apesar de pouco prejudicial para o organismo, quando termina, é muito simples, a medicina diz isso, o pai não quer ver seu filho numa situação daquela. Então eu já tive que correr com meu filho pro hospital, porque a convulsão demorou muito, e aí eu cheguei praticamente pelado no hospital, porque eu tava em casa na hora do almoço. A moça que trabalha com a gente, que ajuda a gente em casa, chegou e falou, Alexandre, ele tá com convulsão e não tá voltando. E colocou no meu colo, eu fiz os protocolos que eu sabia, que eu tive que aprender, porque não sabia, e não era o primeiro quadro, aí coloquei ele de lado e tal, e a convulsão não passava, vamos ao hospital. Eu tava sem camisa, sem sapato, só de calça, com a calça aberta, depois do almoço, e aí carreguei ele pro hospital, aí larguei meu carro no meio da rua, eu queria colocar meu filho logo na frente de um médico. Eu larguei meu carro no meio da rua, cara, em cima de uma praça, subi numa praça, parei, saí correndo com ele no colo e minha calça arriada. Cheguei lá, botei as coisas no lugar, coloquei meu filho na frente do médico, falei, Deus, agora você toma conta aí, porque agora eu tô tranquilo. E aí veio uma pessoa e falou, olha, tá aqui a chave do seu carro, você que lá saiu com o menino correndo no colo, não foi, tá aqui a chave do seu carro, falei com a moça, só tem como você ir lá em casa, eu moro perto do hospital. Pegar uma blusa pra mim, pra eu poder me compor aqui, E aí, cara, eu comecei a pensar o seguinte, isso fez a gente mudar a relação como a gente encara a vida de uma maneira geral. Sim. Eu queria passar, então, cada vez mais tempo com minha família, não ficar paranoico, nada disso, eu sou muito, cara, eu coloco meus filhos pra poderem viver a vida, sabe? Fazer coisas diferentes, então a gente tá programando aí uma viagem de motorhome, que eu nunca fiz, eu acho muito legal, e aí colocar todo mundo dentro daquela situação ali. Eu gosto de fazer coisas, eles praticam esporte, competem muito, eles gostam, são crianças competitivas, então eu não quero podar ele de nada, mas eu quero estar mais perto, Eu comecei a entender que eu queria ficar mais perto. Então eu precisava pegar todas essas ferramentas que eu estava aplicando com as pessoas e aplicar para mim. Sim. Melhorar a minha performance no meu tempo de trabalho para poder sair às 17 horas e tudo mais. Então essas duas chaves viraram para mim de uma maneira muito tranquila. Quando eu vi que eu era só o pai bravo, e eu não queria ser só o pai bravo, Eu queria ser também o pai bravo quando fosse necessário, mas não somente o pai bravo. E segundo, quando meu filho teve essa condição, graças a Deus, ele hoje é 100%, não tem isso aí, tem uma fase da idade para acontecer e tá praticamente superado,
mas eu queria estar mais perto da minha família, né? Mais presente, estar mais com eles. Eu queria, vamos ao médico? Vamos, eu quero ir. Eu fui em todos os ultrassons, do primeiro, do segundo e do terceiro. Eu participo desde sempre. Sim. Cara, pra mim, quando a médica falou, ele já pode entrar na piscina, com 6 meses ele já podia, né? Assim, já tinha tomado as primeiras vacinas e tal. Eu já carregava pro clube, sozinho, sem a minha esposa, o momento nosso lá, Então eu ainda faço isso, eu já levei meus filhos ao Mineirão sozinho, eu viajo com eles para pescar sozinho, sem a esposa, até para ela poder descansar um pouquinho, então isso faz parte do meu dia a dia. E eu quero desfrutar disso, e para desfrutar disso, eu preciso ter tempo de qualidade. Para ter tempo de qualidade, eu preciso ter melhores ferramentas, né? Ter uma entrega melhor no tempo que eu tenho disponível. Então tudo isso fez muito sentido, encaixou no meu projeto. E eu fui atrás de fazer isso para outras pessoas. Eu comecei a ver que encaixava, que as mazelas das pessoas são as mesmas, falta de tempo para poder desfrutar mais da vida, para poder cuidar de si, para poder... Peraí, então é para todo mundo. Todas as pessoas, cada vez que eu termino uma palestra, Rony, cada vez que eu termino uma palestra, as pessoas me procuram, cara, eu preciso fazer isso, eu quero virar a chave. Falei, tá, não precisa ser um momento ruim, vira a chave agora, toma a decisão e paga o preço. As pessoas demoram, né? Espera acontecer algo muito grave para tomar uma decisão. Eu sempre tive, por exemplo, esses projetos de ficar mais com essa parte de consultoria, de mentoria, né? De mudar a vida das pessoas. Sempre foi parte do meu projeto pessoal, sempre foi. Só que assim, eu levava meio que em banho-maria, tava muito legal, a faculdade dava uma grana legal, as minhas empresas dão uma grana legal. Só que, cara, não tava fazendo mais tanto sentido como propósito de vida, sabe? Eu precisava mudar, eu precisava ir além, né? Quando eu peço para Deus nas minhas orações, eu falo, Deus, eu quero fazer muito pela minha família, mas eu quero fazer muito pelas pessoas também. Isso é legal. E isso não é da boca para fora, nunca, jamais, em tempo algum. Sim. Eu quero, de fato, porque eu vejo assim, quando você entrega uma ferramenta pra pessoa e ela usa aquilo, muda a vida dela, bicho, aquilo é a coisa mais impactante do mundo, né? Sim. Então, se pudesse escolher eu não queria morrer. Né? Pra mim, qualquer morte, a hora que ela vier, ela é breve. Se eu for embora com 150 anos, pra mim a morte é breve. Quero viver muito, mas se eu pudesse escrever na minha lápide, foi uma pessoa que amou sua família, que fez tudo pela sua família e também por outras pessoas. Sim. Porque, cara, o impacto, né, o retorno que a gente tem quando você consegue direcionar uma pessoa pra ela poder alcançar alguma coisa que ela achou que ela nunca ia alcançar, porra, isso aí não tem preço. É impagável. Impagável. Exatamente. Alexandre, destrincha pra gente um passo a passo do protocolo vida, porque quando você fala um mês, apesar das ferramentas, mas assim, é feito um primeiro contato, você faz um diagnóstico, uma anamnese, você direciona a pessoa, você tem algum caso que você não faz a consultoria após uma avaliação? Destrincha, por favor, o passo a passo do protocolo vida. Ok. Dentro do protocolo, eu quero falar de uma ferramenta que eu uso muito antes de tudo, que ela para nossa audiência, ela já pode... É uma aplicação imediata. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, olha, tem 4 coisas que eu faço todos os dias que me deram um resultado fantástico. E eu vou explicar o motivo de eu ter feito a primeira delas. Minto, a última delas, mas eu vou contar primeiro. Eu tinha uma dificuldade enorme, Rony, em dormir. Essa aí é clássica, assim, né? Eu tinha uma dificuldade enorme em dormir, eu deitava e minha cabeça ficava 1 trilhão por hora, pensando, e assim, eu sempre fui muito de anotar as coisas, então eu comecei a deixar um bloquinho de notas do lado da minha cama, e anotava, quando eu tirava tudo daqui, colocava no papel, porra, aquilo ali era fantástico, era o meu remédio. Sim. Nunca gostei de medicamento, não gosto, né, prefiro tentar fazer da maneira... Claro, quando é necessário eu vou usar, não sou contra nada disso, mas eu prefiro tentar fazer o caminho tradicional antes. Vamos dizer, como é que as pessoas faziam antigamente quando não existia medicamento? Minha avó, quando ela fazia, minha bisavó. Eu tentava fazer vamos falar, de um caminho mais natural. Beleza. Sim. Então, eu comecei a colocar tudo no papel. Então, a primeira ferramenta eu considero assim muito legal, que eu uso dentro de qualquer passo que eu faço, avaliar o seu dia. Porque quando você avalia tudo que você tem para fazer no dia, você direciona a energia necessária, os recursos necessários para resolver cada uma das tarefas. Eu chamo de check-in. Então deixa eu fazer o meu check-in, deixa eu avaliar o que eu tenho para fazer no dia para eu poder direcionar adequadamente. Eu não vou colocar muita energia numa coisa que exige pouca energia, nem pouca energia numa coisa que exige muita energia. Eu preciso me preparar fisicamente, mentalmente, para poder entregar aquele resultado. Então, a primeira coisa. Segundo, toda ação que eu faço eu coloco intenção. Nada. Rony, para estar aqui hoje, eu me preparei. Eu saí da minha casa, né? Eu deixei minhas coisas organizadas. Lá em Montes Claros, aqui em Belo Horizonte, fiquei na casa da minha família. Eu me organizo intelectualmente, eu me organizo fisicamente. Pronto. Então, cada ação que eu faço é com intenção. Pode ser para a audiência... eu já ouvi tudo isso que ele falou, pra mim não faz diferença nenhuma, mas esse é o melhor que eu consigo fazer. Sim. Eu estou aqui integralmente, na hora de tomar chá eu tô tomando chá, como dizem os chineses, né? Estar integralmente em alguma coisa. E depois eu vou fazer um gancho pra puxar, pra gente acreditar em ferramentas, é um negócio muito legal sobre isso, na hora de tomar chá, tome chá. Falar um pouco de mindfulness e o poder da presença, que era algo que eu desacreditava.
Então, primeira, fazer o check-in, avaliar Sim. tudo que eu preciso fazer. Segunda, ação com intenção. Terceiro, cada vez que eu termino uma ação, eu avalio. Como é que foi? Como é que funcionou isso daí? Foi legal? Foi da maneira que eu imaginava? Era exatamente aquilo que eu queria? Eu tive o resultado que eu desejava? E no final do dia eu pego e faço um balanço do meu dia. Por quê? Porque no dia seguinte, cara, eu tenho a oportunidade de fazer melhor. Que legal. E isso mudou completamente os meus resultados e das pessoas que eu tenho a oportunidade, né, de trabalhar essas mentorias. Então, quando uma pessoa chega até mim, obviamente eu vou avaliar se tem coerência, né? Se aquilo que se eu tenho capacidade de entregar aquilo que ela deseja. Sim. Porque às vezes é algo que não tem, que precisa ser uma pessoa com uma pegada diferente ou um profissional de uma área diferente para poder atuar. Então a gente faz esse levantamento. E aí o protocolo Vida, cada letra tem uma intenção, né? O V é a visão interna, o I tem a ver com a integração de ferramentas, o D tem a ver com o desenvolvimento pleno e por último é o avanço contínuo. Por que eu faço? Nessas 4 semanas eu entrego para as pessoas as ferramentas que vão destravar os comportamentos e vão mantê-los destravados. Agora, cara, é sempre importante ressaltar, eu falo isso no e-book que eu estou escrevendo, Sim. nos materiais, nos artigos, qualquer coisa eu escrevo. Se você não colocar em ação e pagar o preço, bicho, não existe projeto, não existe processo sem dor. Não existe. Não existe. Exatamente. Qualquer projeto que você for fazer, que vai tirar você do ponto A para o ponto B, ele vai ter dificuldade. Você vai ter que abrir mão de coisas. Sempre é assim. Então você vai ter que passar pelo processo, né? Eu quero muito ir pra praia. Tem a viagem. Tem a viagem. Se você mora na praia, tem aquele deslocamento de 5 minutos. Sim. Então, daqui para poder fazer o que você deseja, então a pessoa precisa pagar o preço. Ela precisa entender que não existe projeto ou processo ou transformação sem dor. Agora, você pode minimizar a dor, você pode roteirizar melhor esse trajeto para você poder fazer ele com menos desgaste de tempo, de recursos, né? Então, o protocolo é um método criado para que as pessoas possam fazer aquilo que elas desejam, né, para que elas possam tirar do papel os seus planos, os seus sonhos, sem frustração, né, desde que ela faça. Porque ela pode se frustrar novamente? Pode, desde que ela pegue aquela ferramenta e não utilize. Ou que ela utilize de uma maneira inadequada. E o grande diferencial, aliás, um dos grandes diferenciais é que eu faço um acompanhamento aproximado, né? Eu personalizo a solução. Por que eu personalizo? Porque tem a coisa mais assim, não, eu tô sentindo que eu tô deficiente nisso, ou naquilo outro. Cada pessoa tem uma deficiência, porque ela tem uma história diferente, ela já tentou algumas vezes, outras não tentaram vez alguma, cada uma tem uma biografia, e eu respeito muito isso na hora de desenhar. As ferramentas são as mesmas, a maneira como a gente vai utilizar é que são diferentes. Então, a personalização do produto é importante. E o segundo detalhe, nada que eu faço não foi testado. Nada que eu apresento, nenhuma ferramenta que eu entrego não foi testada. Primeiro que eu não testo se ela não tem uma base científica. Fato, eu não testo. Então, quando eu proponho para alguém regular o seu sono antes de qualquer coisa, essa proposta é baseada na evidência científica de que o sono é o pilar. Engraçado, né? Escutando um desses princípios que você está falando, quem em grande parte está com dificuldade de alavancar ou dar o primeiro passo, eu acredito que essa pessoa não pensa que um dos problemas é o sono. Começa a transferir uma responsabilidade para pessoas, situações, governo, clima, falta de dinheiro, qualquer outra coisa, mas é muito interessante. É o que você fala de dentro para fora, né? É o ser para ter. Exato. A primeira parte do protocolo Vida, que é o V, que é visão interna, Sim. é um autoconhecimento. Sensacional. Conhecimento e autoconhecimento robusto. Cara, porque assim, essa professora Lucilena disse, né, e eu achei interessantíssimo também, ela falando o seguinte, que as pessoas conhecem mais sobre carros e computadores e tecnologia e ferramentas do Instagram do que sobre o próprio corpo. Qual que é a lógica disso, Rony? Nenhuma. Então a pessoa não tem conhecimento como funciona o seu organismo e quer obter os melhores resultados, qual que é a lógica? Né? Não faz nenhum sentido. As pessoas, então, por exemplo, se você chegar, as pessoas não têm por hábito, né? Não têm por hábito andarem sujas, mal arrumadas, rasgadas, elas cuidam muito dessa higiene, mas não da higiene mental. Aí ouvem qualquer tipo de música, ouvem qualquer tipo de notícia, assistem programas, filmes e coisas que vão destruir o seu psicológico, e não só o psicológico, né? Que não trazem nenhum tipo de conteúdo, e essas pessoas querem ter uma mente saudável. Se a mente não estiver saudável, o corpo não vai estar. Então esse tripé é importante, né? Que é o sono é importantíssimo, a alimentação acompanha e atividade física. Né? Existe uma estatística, e eu não vou me recordar bem,
mas é que o índice de melhora de pessoas em situação grave, né, no CTI e UTI, está diretamente relacionado com a qualidade, a qualidade da musculatura do corpo, né? Olha só. A quantidade de... Então, assim, atividade física, né? O dia que eu comecei a fazer atividade física, que eu voltei a fazer atividade física, eu tinha 2 propósitos. Estar mais com meus filhos. E foi também quando eu percebi o seguinte, que eu não quero atividade física para ter um corpo legal. Se vier, é maravilhoso, mas não é a minha vaidade. Eu quero é ter longevidade. Eu quero chegar com 100, 110 anos, quantos anos Deus permitir, bem. E para isso eu preciso tomar decisão hoje. Se eu não for na academia hoje, Rony, com 80 anos, pode ser que eu não levante do sofá para pegar um livro. Ou que eu dependa de alguém para me levar no banheiro. Exatamente. Então ir à academia hoje, para mim, se tiver um dia muito bom, eu vou feliz da vida. Mas se tiver um dia que tudo deu errado, que o dia tá uma merda, eu vou do mesmo jeito. Por propósitos diferentes, mas eu vou. Porque o meu objetivo é um só. Então, as minhas desculpas vão tentar. Mas logo hoje, que aconteceu... Ontem eu tava em casa, interessantíssimo como as pessoas pensam, né? E quando você começa a avaliar isso, você começa a perceber que é recorrente. Sim. No meu prédio aqui em BH mora só minha família. Hoje não mais, mas era só minha família. Foi um prédio que são 6 apartamentos e acabou que se juntaram e construíram um prédio e tal. E aí minha tia, irmã do meu pai, ela é a segunda irmã. Meu pai são 9, né? Ele mais 8. E como é que fala? A minha tia chegou na minha casa ontem falando assim, nossa, hoje o dia foi complicado. Meu filho me ligou falando isso e aquilo, que passou mal assim, assado. Aí a minha neta, minha sobrinha lá, né? Minha neta, aconteceu isso e aquilo. E aí a minha irmã ligou que foi levar a mamãe pro hospital. E eu falei assim, interessante, porque assim, eu falei, hoje eu tô morto, hoje eu não faço nada, não vou nem fazer janta, eu vou chegar e deitar. É isso. Né? É isso. E é verdade, para todo mundo, cara. Isso acontece para todo mundo, não é só com você, não é exclusividade sua. Agora, a partir do momento que você aceita aquilo ali, né, as coisas deixam de acontecer. Sim. Então você tem que tirar um tempo de pausa, porque as pessoas ficam, uma vez uma pessoa perguntou, mas quer dizer então que a gente tem que fazer tudo o tempo todo? Não, cara, não. Só que você tem que ser uma pessoa que planeja bem. Eu tenho momentos, se você pegar minha agenda, meu aplicativo, eu tenho momentos para não fazer nada, tá escrito não fazer nada. Por quê? Porque se surgir um imprevisto, eu encaixo ali. Se não surgir um imprevisto, eu não vou fazer nada. Eu vou ver besteira na internet, eu vou ver vídeo de stand-up, que eu adoro, eu vou ver alguma coisa de esporte, que é um negócio que eu gosto também, mas não o dia todo. Sim. Não o dia todo. Alexandre, conta pra gente uma case bem legal, aquela que ficou marcante, de uma pessoa que fez o protocolo vida e transformou literalmente a vida dessa pessoa. Cara, legal. Ele não tinha esse nome, né? Mas essas mentorias, as ferramentas eram utilizadas, eu organizei melhor. Eu brinco que o protocolo Vida é a versão 2.0 do que eu fazia antes. Eu já fiz essa mentoria, né, esse trabalho com mais de 500 pessoas. Mas tem alguns casos que são muito marcantes para nós, né? Foi um cara que buscava uma transição de carreira. Ele estava num momento muito complicado, assim, de uma insatisfação consigo mesmo. Ele achava que já tinha atingido o ápice. Ele me procurou no seguinte: eu tô te procurando porque eu já atingi tudo na vida. Eu moro numa casa legal, tenho um carro legal, minha família é linda e tudo mais. E aí eu já posso morrer? Você já escreveu um livro, plantou uma árvore? Ele falou, já, então já pode. Brinquei assim. Mas não, ele enxergava assim, ele é um cara muito dinâmico, mas queria ir além. Então esse foi um caso interessante, porque ele começou a enxergar. Falei, cara, o que eu penso, né? Se você pode fazer sempre alguma coisa mais e melhor. Sempre, de alguma forma. Então, avalia todos os seus cenários. Ele começou a falar assim, porra, tem tal coisa no esporte que ele pratica, tem tal coisa que eu poderia, se eu treinar um pouquinho mais. E ele foi campeão mineiro do esporte que ele pratica. E me ligou, cara, foi campeão aqui e tal. Sempre fazendo um a mais. Sempre a gente criou essa, vamos falar assim, essa brincadeira, né? Eu via ele na caminhada e falava só, sempre um a mais. Então, vai correr na esteira, 50 minutos, corre 51. Vai fazer 10 abdominais, faz 11. Sempre um a mais. Dá sempre um passo adiante. Nunca aceita aquele limite que foi imposto para você, porque o personal montou a sua ficha. Tá, ele sabe o que você quer, mas ele sabe o que te move. Não, então faz um a mais. Sempre ganha de todos os projetos que existirem. E aí, então, ele conseguiu, né? Essa parte do esporte foi muito legal. Ele e a esposa tinham um projeto pessoal muito bacana de trabalhar com projetos sociais, ser mais presente, porque as pessoas têm uma mania aí, fazendo um gancho, de achar que eu ajudei na vaquinha na internet, eu sou uma pessoa bondosa e maravilhosa. Isso é importante, sem dúvida, mas a sua ação conta muito mais do que aquele pix que você fez ali. Então, sermos pessoas de ação, de fato, em prol dos outros, é algo muito muito gratificante, é algo que eu coloquei na minha vida só em 2024, com 40 anos. Eu consegui colocar e fazer pelos outros de maneira totalmente voluntária e sem nenhum tipo de retorno, sem aguardar nenhum tipo de retorno, é muito legal. Então esse caso foi muito legal. E na empresa, e aí ele olhou para a empresa e falou assim, chegou pro chefe dele, né, uma multinacional, falou assim, olha,
aqui eu já atingi meu patamar. O que eu posso? Falei, você pode ir pra tal unidade ao redor do mundo. Chegou pros filhos dele, você gostaria de morar em tal lugar? Tá, então a gente vai pra lá. Só que eu tenho que ter o passo A, B, C, D e E. A gente deu o passo A, B, C, D e E, tá a família toda hoje na França. Um caso interessante de uma moça que me procurou, ela participou de uma palestra minha, achou que fez algum sentido e começou a me procurar para algumas dicas e tudo mais, e aí ela iniciou a mentoria. Ela já tinha tentado suicídio, né? Ela encarava a vida de uma maneira muito diferente. Eu não tenho, Rony, a mínima capacidade de tratar alguém que já tentou suicídio. Eu não entendo de medicamento, eu não consigo fazer um tanto de coisa. Sim. Mas eu tinha algumas ferramentas legais, porque o que ela enxergava? Na verdade, ela não enxergava propósito para as coisas, ela não enxergava por que ela ia fazer um tanto de coisa. A vida, para ela, estava um pouco sem sentido, sem razão. Ela tinha tido algumas desilusões amorosas, Sim. e isso também foi um acelerador. E, cara, aí o que a gente começou a construir? Um cenário diferente. Sim. Eu não tenho capacidade de apagar o que passou. Mas a gente pode olhar para o mundo por uma nova perspectiva? Pode. Ah, isso aí é muito clichê. Mas pode. Mas dá certo, Mas sim. pode, cara, porque não tem jeito. Como é que você apaga o que passou? Não tem como. Impossível. Agora eu posso olhar, se nós fizermos uma viagem daqui agora para Montes Claros, vou te convidar para ir para Montes Claros, você vai comigo. Nós dois vamos no mesmo carro, fazendo a mesma viagem. E quando chegar lá, você vai me contar uma história completamente diferente da minha. A sua visão da viagem vai ser completamente diferente da minha visão. Porque um foi dirigindo, o outro não. Um tinha uma visão mais do lado direito do que do lado esquerdo. Um estava no lugar do carro, o outro do outro. Um gosta mais de algumas coisas. Então, assim, se existem tantas visões diferentes, assim, tenta olhar para o mundo. Então, a gente entregou algumas ferramentas. Por exemplo, ter um motivo forte. Cara, eu sou inabalável. Inabalável. Isso é legal. Eu sou inabalável. Sabe por quê? Porque eu tenho uma família espetacular que me criou. Eu criei uma família espetacular que hoje depende de mim, não só financeiramente, como pai, como presença. Então, um pneu furado não vai acabar com o meu dia. Sim. Né? Um dia complicado não vai acabar com o meu dia. Pessoas que me fecharam no trânsito não vão acabar com o meu dia, elas não vão ter. Já aconteceu assim. Já fui assim, muito reativo. Então alguém me fechava no trânsito, eu queria xingar, buzinar. Hoje um cara me fechava no trânsito e fez: nossa, que cara triste. Eu tô ouvindo música. Tô pensando como é que vai ser legal o meu final de semana, tô pensando como é que vai ser legal estar aqui, tô pensando como é que vai ser legal a próxima mentoria, o próximo evento que eu tô participando. Então, ter um motivo forte. E a primeira âncora que a gente criou foi o seguinte: falei, tá bom, moças, me conta aqui. Se você tivesse dado certo, acabar com sua vida, como é que ia ficar seu pai e sua mãe? Falei, nossa, acho que eles morreriam juntos. Falei, nossa, então seria uma tragédia, né? Aí ela saiu e voltou. Falou, não é só. Ela saiu e abriu a porta de novo. Falei, então não tem a ver só comigo, né? Falei, não. Tem muita coisa envolvida. E aí ela tinha um acompanhamento, né? Psiquiátrico. Ela é muito religiosa, então o padre que acompanhava ela. Resumindo, reinserida profissionalmente, feliz da vida, não dirigia, tinha carteira, mas não dirigia, viaja dirigindo, vai passear no Carnaval de Salvador com as amigas dirigindo. Então é muito legal. Por quê? O que eu fiz por ela? Eu, absolutamente nada, Rony. Eu simplesmente falei assim, olha, eu tenho umas ferramentas que eu acho que podem fazer sentido pra você. Fizeram pra mim, fizeram pras pessoas A, B, C e D, mas quer dizer que vai ser exatamente igual com você? Não. O processo pode demorar um pouco mais? Pode. Mas entende isso, né? Que você pode fazer também. Você tem que pagar o preço. Ah, eu tô muito triste hoje. O Tony Robbins fala um negócio espetacular. Sou fã demais. Sobre por exemplo, essa questão de algumas coisas que você faz. Porque às vezes você levanta e fala assim, ah, eu tô muito triste hoje, eu não vou levantar da cama. Vou deixar tudo fechado aqui e tudo mais. Aí quando você abre a luz do sol te incomoda. Você tá vendo? Inconscientemente, eu vou deitar porque até a luz do sol me incomoda, mas é claro, seu olho tem a sensibilidade à luz do sol, como qualquer ser humano. Agora, se você quiser pegar aquele incômodo como motivo pra você poder ficar dentro do quarto, você vai ficar. Sensacional. Então, chuta a porta, arregaça e abre a janela e vai. Aí eu tô muito chateado hoje porque fulano falou assim comigo. É sério, quando alguém fala comigo, que tá desiludido porque alguém fez ou falou alguma coisa que eu falei, sério, bicho. É porque assim, não que eu não ame, eu amo minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo várias pessoas, né? Mas eu me amo, antes de tudo. Então eu não deixo as pessoas destruírem o meu dia, né? Porque se uma pessoa destrói o meu dia, vai refletir no meu relacionamento com meus filhos, Sim. No próximo contato, com a próxima pessoa que eu for me encontrar, na próxima vez que eu for fazer qualquer coisa. Então, ter um motivo forte é essencial para tudo isso. O protocolo Vida tem uma base, ter um motivo forte. Então hoje você não consegue me desestabilizar, porque a empresa não me motivou, sério. Só isso, Nossa, né? Foda-se você, foda-se a empresa. Qual que é o seu motivo forte? Ela levantou, tá respirando? Então vai. Com amor ou com dor, pega e faz. Sim.
Mas não necessariamente as pessoas têm. E aí quando elas começam a ter, aí o que é legal no final, né, para poder encerrar? Porque aí eu entrego para elas a ferramenta e explico como ela funciona no organismo dela. Porque aí quando ela começa a sentir aquela sensação de tudo que acontece com o corpo, ela fala, porra, faz sentido pra caramba esse negócio, deixa eu experimentar um pouco mais. Aí ela gosta e aí acabou. Aí o protocolo vira sucesso na vida também daquela pessoa. Não, e eu por escutar, eu escuto muitas pessoas falando justamente sobre isso, né? Método, processo. E é incrível, engraçado, você falou uma coisa assim que mudou minha maneira de pensar, que é sobre acompanhamento e personalizar aquilo que a pessoa precisa. Hoje, Alexandre, tá muito pelo que você tem, não pelo que você é. Então tá muito genérico. Ah, você tá com esse problema? É esse PDF. Esse acompanhamento, e dentro do protocolo você acha... O que transforma mais? É a ação da pessoa, aquela personalização? Porque eu acredito que você não pode errar. Para você personalizar algo, tem que ser aquilo que a pessoa realmente precisa. Como que vem essa habilidade de personalizar? Na verdade, assim, tem um escritor que fala que o mundo só tem 5 histórias, 5 ou 7, depois pesquisa sobre isso. É um pouco frustrante pensar sobre isso, sabe? Porque ele fala assim, pensa nos filmes. Todos os filmes têm, eu não sei, não vou lembrar se são 5 ou 7, aí você para, tal filme, o enredo é esse, tal filme, o enredo é esse. Então ele categoriza mais ou menos como... Então, Rony, não existem muitos segredos, na verdade. A personalização, ela acontece porque é o seguinte, em maior ou menor medida, as pessoas elas têm mais ou menos as mesmas mazelas, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, Sim. as mesmas dores. Então, o que eu vou fazer é intensificar de acordo com o tamanho daquela dor. Então a pessoa, por exemplo, planejamento. Eu peguei um CEO, um cara fodaço de uma empresa gigante, que fala, pô, meu dia devia ter 36 horas. Isso é muito comum, né? Eu falei, por quê? Deixa eu ver sua agenda. Aí ele coloca assim, reunião 10, depois outra 11, depois meio-dia, depois almoçar, isso e aquilo. Eu falei, essa reunião aqui vai acontecer aonde? Aqui na fábrica. E essa daqui? Essa aqui é lá no centro. Eu falei, você vai se teletransportar pra cá? Porque de 10 às 11 é uma, de 11 a meio-dia a outra, como é que você faz? Cadê o seu tempo de deslocamento? Ele, caralho, nunca pensei nisso. Tem que pensar, porque senão a angústia que gera por você estar sempre atrasado, sempre correndo atrás, cara, isso é uma doença. É uma doença. Então, a ferramenta planejamento ela é essencial. Então, tudo que eu faço é buscando entregar ferramentas que funcionam. Que legal. Né? Profissionais. Eu gosto de ser profissional em tudo aquilo que eu faço. Então, eu comecei a treinar jiu-jitsu. Eu sou atleta? Não. Eu sou praticante do esporte, amo a arte, tudo aquilo que o esporte individual pode dar, diferente do esporte coletivo, amo o esporte de uma maneira geral. Mas o jiu-jitsu realmente transformou a minha vida. Eu fiz a vasectomia, né? Eu tenho 3 filhos, fiz a vasectomia, e aí o médico me deu 45 dias de gancho, sem treinar, sem fazer atividade física, com 7 dias minha esposa, vai pra academia, vai que eu não tô te aguentando aqui em casa não. Mas por quê? Porque aquilo virou uma terapia. Sim. Então eu vou no dia bom, eu vou no dia ruim. Eu me exercito, eu tenho 40 anos, eu treino com pessoas de 50 que são meus heróis, que são meus ícones, meus faróis, onde eu quero chegar, 50, 60 anos, e eu treino com jovens de 20. Cada um tem existe uma responsabilidade muito diferente como a gente lida. Então o protocolo, assim como no jiu-jitsu, assim como qualquer coisa na vida, o ajuste é de acordo com o tamanho da necessidade da pessoa. E ela me fala, a pessoa, Rony, nunca chegou uma pessoa pra mim que não sabia quais eram os seus principais problemas, nunca. Ela só não sabia como sair deles. Ela não tinha, às vezes, a ferramenta mais adequada, mas conhecer o problema, ela conhece, né? Às vezes ela não tem muita clareza para poder identificar o foco. O que é que eu quero? Por que eu quero? Porque, por exemplo, qualquer projeto que eu faço, qualquer coisa tem que estar alinhado com os meus valores, com o meu propósito, com os meus valores. Então eu mostro para ela. Às vezes a pessoa não sabe nem definir quais são os valores dela sólidos. E aí ela tá trabalhando numa empresa que faz uma coisa que ela detesta, que ela acha péssimo, né? Mas ela tá ali porque ela precisa do dinheiro. Tá, beleza, tá insatisfeito, e aí? Como é que você vai sair disso? Vamos criar um plano, vamos adquirir mais ferramentas que funcionem, começa a transformar os seus resultados, né? Tem um cara fantástico, né, que recebe pedrada de todos os lados do planeta Terra, que é o Pablo Marçal. E ele transformou as coisas complexas em simples, as pessoas, isso é charlatanismo. Não é, ele pegou e fez. E as pessoas não querem pagar o preço. É difícil até alguém pegar e fazer, novas pessoas, novos hábitos. Bicho, isso daqui, né? Se você ficar andando com 5 idiotas, você será o sexto. Se você ficar andando com 5 maus elementos, você será o sexto. Se você ficar andando com 5 pessoas que querem prosperar na vida e vão arrebentar, você será a sexta pessoa. Tem uma pesquisa aqui que eu tava vendo um podcast ontem, que o cara falou o seguinte, que eles pegaram uma pessoa pobre financeiramente e colocou no meio de milionários. Essa pessoa se tornou uma milionária. Por quê? Porque ela começou a entender, ouvir o que as pessoas falavam, ter os hábitos que as pessoas tinham, pesquisar, ler, ou seja, ela começou a adotar aquela rotina das pessoas. Claro, ele não começou a ter dinheiro imediatamente, mas ele começou a andar com pessoas diferentes, ter mentalidade diferente, fazer coisas diferentes e encontrou resultados diferentes. Ao passo que pegaram uma pessoa que era
que era muito rica financeiramente, e colocaram ela no meio de pessoas que não tinham. Essa pessoa começou a se perder. Por quê? Porque ela não ia. Quando ela levantava, o ímpeto não era para o trabalho, era para o descanso. Né? Então você imagina. Rony, isso já acontece com todo mundo. Todo mundo. As pessoas só não colocam foco em cima disso. Verdade, né? verdade. Então, se você parar para pensar, se você começa a ir para academia, né? Primeiro, quem vai te detonar de ir para academia? É a pessoa que não vai. O cara que tá lá todos os dias não vai te detonar, ele vai validar o seu processo. Então o arruinado, o fracassado vai te detonar. Ah, vai pra academia pra quê? Pra não ficar igual você. Uhum. Mas aí você não vai falar isso, porque tem a parte social do negócio. E aí... Mas às vezes dá vontade, dá né? vontade, dá vontade. Então, quando você começa a ir, você começa a frequentar, aquele negócio começa a ser legal, você começa a andar com a galera da academia. Você Sim. quer fazer as mesmas coisas que eles fazem. E aquele seu ciclo antigo já não te interessa Exatamente. mais. Você não deixou de gostar das pessoas, você não deixou de ter respeito e admiração por elas, só que não faz mais sentido pra você isso pra tudo na vida. Então, se você quer ser uma pessoa que tem um resultado A, ande com as pessoas que fazem tudo pra ter o resultado A, ou já tem o resultado A. Modela isso. E coloca o foco nisso. Tony Robbins, de novo, falou o seguinte, ele fez uma dinâmica interessantíssima com alguém durante um podcast, falou assim, olha ao seu redor agora e enxerga pra mim tudo que é vermelho. Fecha os olhos. Me diz o que é verde. Você fala, caralho, ele perguntou vermelho, agora pediu verde. Você não colocou foco no que era verde, porque eu pedi o vermelho. Então, se você não colocar foco nas coisas que você quer, elas vão passar despercebidas a sua vida inteira. Então, a responsabilidade que o Protocolo Vida traz é o seguinte, ela torna você livre ou prisioneiro. Livre porque você vai ter informação e ferramenta suficiente para poder fazer aquilo que você deseja. E por que eu falo 30 dias? Porque tem que ter uma métrica. É importante que em 4 semanas a gente consiga entregar o conteúdo. Né? Uhum. Quer dizer que a pessoa vai atingir o ápice em 30 dias? Claro que não. Ela vai se transformar em uma pessoa diferente para poder atingir o que ela quiser no prazo daí para frente. Tem pessoas que atingem em 30 dias, tem pessoas que atingem em 20, tem pessoas que nunca vão atingir. Depende do tanto que ela se esforça. Então, ele é libertador porque ele te entrega as ferramentas e a informação, mas ele também é um pouco aprisionador no sentido que ele vai falar assim, olha, quando você não fizer, seu subconsciente vai falar assim, tá vendo, vagabundo? Você não tá fazendo porque a responsabilidade é sua. Não é do mundo. Não foi pra academia hoje, porque vagabundagem. Preguiça. E é legítimo? Mas aí você escolhe. Quando você abrir, né, um livro e resolver ler, só passar o olho, fingir que tá lendo. Cara, eu dava aula, né, recorrente, aí o aluno chegava pra mim na sexta-feira, professor, tem como terminar a aula hoje mais cedo? Eu falei, por quê? Hoje é feriado? O que vai acontecer? Não, é porque a gente tá muito cansado. Eu falei, eu também. Semana inteira dando aula, trabalho todos os dias. Tô muito cansado, mas eu vou te entregar o meu melhor. Não, professor, vê aí, termina mais cedo, tal, acelera o conteúdo. Eu falei, então você tá afim de conhecimento ou afim do protocolo? De estar aqui? Qual que é a lógica, Rony, da pessoa entrar numa sala ou numa palestra e ficar no celular o tempo inteiro? Não, nenhuma. E ela fala que foi a aula. Não foi, ela não foi aprender nada. Aí eu perguntava pra ela, se você for no supermercado agora, fazer o seu churrasco no final de semana, compra lá uma caixa de cerveja. Aí o caixa fala, tá aqui 12, opa, 2 eu vou tirar, porque... Não, claro que não, mas você deixou a aula, eu vou te entregar menos aula, pode. E 2 latinhas a menos na cerveja, não pode, qual que é a lógica disso? Então o que você quer? Um compromisso com porra nenhuma, no final das contas, né, pra mim. Aí, professor, não consigo ir naquele congresso, nem na palestra, porque tá muito caro. E a exposição aí? E o show de fulano, você foi? Fui todos. Questão de prioridade. Tudo isso que você tá falando, Alexandre, é clichê. A vida tá aí, eu não inventei a vida, eu não inventei nada. Pablo Marçal, então, recebe tantas pedradas, eu tô falando dele aqui de novo, eu não recebo patrocínio, nunca fiz nenhum curso dele, já li 2 livros ou 3 livros dele, mas gosto das coisas que ele fala pelo seguinte, porque ele sacode. Sacode. Ele sacode as pessoas, e as pessoas não querem ser sacudidas. Não estou falando das convicções políticas nem religiosas dele, estou dizendo da metodologia que ele criou para as pessoas poderem se destravar. Destrava, cara. Destrava. Agora tem que pagar o preço, e as pessoas não querem. Não querem. E só sacode quem tem resultado, né? Você acha que ele vai te criticar o dia que você fala assim, eu vou ficar 30 dias agora estudando para ser melhor no que... Qualquer coisa que você... Rony, qualquer coisa que você pegar. Um aluno me procurou outro dia, professor, me ajuda, eu tô te mandando tô desempregado já tem 2 anos, manda seu currículo. Não, o currículo é aquele que eu te mandei há 2 anos atrás. Ué, como assim? O mesmo? Com as mesmas qualificações? Você é a mesma pessoa de 2 anos atrás? Então morre. Você continua grosseiro. Não, mas você tá no mundo consumindo oxigênio. Sim. Não fazendo mais nada, nem um propósito. Falei com ela na época. O professor, tá muito difícil arrumar emprego. Então você vai na paróquia do seu bairro e fala assim, ô padre, deixa eu te falar, quem é que monta as apresentações? Eu posso montar gratuitamente para poder melhorar? E aí aprende, mas eu não sei fazer. Aprende, monta e bota no seu currículo. Trabalho voluntário. As pessoas não fazem. Ela quer que a pessoa fale assim, tudo bem, você que é o Rony, eu tava te procurando, cara, você tá aqui no endereço tal... tem um trabalho pra você que se encaixa no seu perfil. Quanto que você quer ganhar? É isso? Rony, vem trabalhar.
Isso não vai acontecer. Você precisa levantar todos os dias e fazer a sua parte. E o Pablo Marçal fala isso, bate com muita força nessa tecla e as pessoas, ele é charlatão. Eu acho que ele entrega um conteúdo muito legal. De novo, não estou falando de convicção política, nem religiosa, nem nada disso, nem a maneira como ele conduz, mas eu acho que as informações que ele e várias pessoas trazem são fundamentais. Então, nisso, né, que eu falei lá no início, Tony Robbins, ele fala que se você quer dar manutenção na sua tristeza, é só não levantar, não abrir a janela, não se colocar de frente do espelho, não se alimentar. Pronto, vai dar certo, seu dia vai ficar uma merda, se deu certo. O Henry Ford falava que se você decide que você vai conseguir ou não, em ambos os casos você vai estar certo. Totalmente. Essa aí é clássica, essa aí é sensacional. Entendeu? Então as pessoas não entendem como é que o seu organismo funciona. Quando você dá o comando mental correto, como ele vai processar aquela informação. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Vai gerar medo, vai gerar angústia. Todos os hormônios que vão ser liberados do seu organismo é para poder te expulsar daquela situação. Ao passo que se você fala, porra, peraí, é difícil, mas eu vou tentar. Eu vou pagar o preço, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou perseverar, eu vou ter persistência, porque às vezes você tem um pico de motivação e faz tudo, mas cai aqui. Persistência, fazer todos os dias, independente do resultado que eu tô alcançando. Paga o preço, admira o processo, começa a gostar do processo. O Pablo Marçal fez um negócio interessante que ele tá malhando agora lá com o Cariani, e ele terminou um exercício de perna que todo mundo sabe que é uma merda, e terminou e falou assim, eu amo isso daqui. Eu amo isso daqui. Ele não ama estar ali, ele não ama a dor na perna. Ele ama o processo e o resultado que ele vai ter. É sensacional. Alexandre, como diz meu avô, felicidade pobre dura pouco. Estamos chegando já na parte final. O tempo voa, né? Eu gostaria, assim, que deixasse uma dica ou uma mentalidade ou uma visão para quem realmente está parado no tempo. O que você falaria para essa pessoa? Usa aquela câmera ali nesses minutos restantes, que você liberou tanto código, tantos insights foram gerados aqui que, poxa, primeiramente, muito obrigado por você compartilhar a riqueza de detalhes, compartilhar sua vida sobre situações, e eu vou sair daqui, cara, um homem melhor. Obrigado mesmo, eu tô muito surpreso, assim, com o nível, e eu tô até empolgado aqui, mas escolhe aquela para dar aquela dica para quem tá parado. Obrigado, Rony, obrigado pela oportunidade, dizer que é uma satisfação para mim, né, estar aqui e poder compartilhar, faz parte do meu propósito de vida. Quando eu decido todos os dias levantar da cama, é isso que eu quero fazer pelas pessoas. Bom, eu vou falar de duas coisas que eu acho fundamentais, tá? A primeira delas, eu vou usar as duas da filosofia estoica. A primeira é o memento mori, né, lembre-se da morte, que se você se lembrar que você é um ser passageiro, que seu corpo é transitório, que isso vai acabar, você faz as coisas de uma maneira diferente. Isso é um fato. Se você, como eu te disse, se eu te dissesse hoje que você só tem mais um dia de vida, o que é que você faria? Então imagina que você só tem um dia de vida e faça isso por você, antes de tudo, mas pelas pessoas. Contamine, no bom sentido, as pessoas que estão ao seu redor. E outro conhecimento, né, outra parte do estoicismo espetacular é que é a pressa para que depende de você e a paciência para aquilo que não depende. Aquilo que é seu, que precisa que você faça, faça com o máximo de energia, de amor, de paixão, de entusiasmo, de vontade. Foda-se quem estiver no caminho. Essas pessoas não pagam as suas contas, elas não vivem a sua vida, elas não estão dentro de você. E paciência para aquilo que é externo. Então aquilo que depende de mim, eu faço com toda a energia e motivação do mundo. E aquilo que é externo, eu tento, é impossível eu controlar, então eu tento me adaptar, mas o que depende de mim, eu não terceirizo. Sensacional. Como que te encontra, Alexandre? Como que compra o curso Protocolo Vida? Como que te acha? Ah, legal. O meu Instagram, que ainda é muito pessoal, eu tô começando a colocar tudo isso no meu Instagram, é o @Alexandre Saccheto, Saccheto com 2 Cs e 2 T's, SACCHETTO. E lá você vai encontrar todas as informações sobre o curso, sobre o protocolo, sobre eventos. Então em breve vai ter um evento presencial em Montes Claros, outro evento presencial em Belo Horizonte. Então lá eu vou divulgar, vou começar a trabalhar mais o online, né? Deixa nas minhas redes sociais com essas informações todas disponíveis aí. Sensacional. Mais uma vez, muito obrigado pela participação e pode ter certeza que a gente vai se ver muito, e eu também vou fazer uma propaganda natural, quero fazer o protocolo também, quero conhecer e entender que a tropa ela é o reflexo do comando, né, Alexandre? Então não tem como você replicar aquilo que você não vivenciou, e eu me conecto muito com isso, e eu também tenho alguns propósitos de vida ligados a isso. Obrigado por compartilhar. E esse foi mais um Engrena Cash. Até a próxima, pessoal!